Buenas tardes, Boa bienvenidos. tarde e bem-vindos. Obrigado por nos acompanhar na Conferência Clima para a Retomada Economias Verdes para um Crescimento Sustentável. É uma discussão de alto nível sobre as prioridades do Programa de Mudança Climática e as ações urgentes que os governos devem empreender para garantir uma retomada verde inclusiva. No debate de hoje, concentraremos sobre dois tópicos fundamentais. Em primeiro lugar, como é possível que as políticas públicas depois da Covid podem incrementar a economia verde e aumentar a competitividade? E que estratégias de financiamento estão sendo realizadas pelos governos para cumprir com seus compromissos em relação ao meio ambiente? É um encontro virtual organizado pelo Banco Mundial juntamente com LESLAC, nosso aliado, que é uma rede de organizações de indivíduos que trabalham em prol de um desenvolvimento sustentável e resiliente à mudança climática. Eu sou jornalista peruana, Josefina Townsend, e acompanharei com muito interesse este intercâmbio de ideias. O nosso anfitrião é o Carlos Felipe Jaramillo, vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e para o Caribe. Carlos Felipe vai conversar com os membros do painel com duas séries de perguntas e vai apresentar uma entrevista que ele fez com uma jovem militante em favor do clima e da igualdade de gênero. Bem-vindos a todos e agora vamos chamar os participantes. Ministra Mesa Murillo, da Costa Rica, Oscar Llamossas, ministra da Fazenda do Paraguai, Alexandra Botero, diretora do Departamento de Planejamento da Colômbia, Gabriel Quijandría, diretor regional da União Internacional para a Conservação da Natureza para a América do Sul, e Julieta Martínez, fundadora de Tremendas e Latinas for Climate. Julieta falou com o Carlos Felipe e vamos depois mostrar a conversa a todos. Muito obrigado e deixo agora com os comentários iniciais do Carlos Felipe Jaramillo, que também vai fazer a primeira rodada de perguntas para os nossos panelistas. Bom dia, Carlos Felipe. Bom dia, Josefina. Bom dia a todos e muito obrigado à ministra Andrea Mesa, o ministro Oscar Llamossas, a diretora Alejandra Botero, o diretor Gabriel Quijandría, por terem aceitado o convite e para participar desta conversa importante para a América Latina e o Caribe. Queremos trocar ideias e experiências sobre como fazer progredir a questão ambiental, ao mesmo tempo que trabalhamos para estimular o crescimento a médio e longo prazo. Estamos a poucos dias da grande cúpula de Glasgow, a COP26, e espero que isto torne a nossa conversa ainda mais oportuna. O Banco Mundial apoia os países da nossa região, com cerca de 29 bilhões de dólares desde que começou a pandemia em financiamento, e parte desse esforço concentrou-se em investir para a adaptação à mudança climática e também para que os países adotem medidas favorecendo um crescimento com menos emissões de carbono, ao mesmo tempo criando empregos e prestando serviços a toda a população, especialmente a população mais vulnerável. Pensamos ser isto fundamental, porque para que nos recuperemos desta crise tão particular que estamos atravessando, esta pandemia, não é? Achamos tratar-se este de um momento importante de oportunidades para não voltar aos modelos antigos de desenvolvimento, os modelos do passado, mas não, que aproveitemos esta oportunidade como região para investir num futuro mais verde para toda a região. Portanto, eu gostaria de colocar uma pergunta para a ministra Andró. Em primeiro lugar, felicitá-la, ministra, porque a Costa Rica recebeu o prêmio Earshot pelo trabalho feito em favor da conservação da natureza e da biodiversidade. Achamos que é importante aqui ressaltar esse fato. A Costa Rica é um exemplo muito importante, é um país pioneiro em termos de apostar em favor do verde, preservar a natureza e conservá-la e buscar
o caminho para um tipo de desenvolvimento mais sustentável. Ministra, gostaria de saber, em primeiro lugar, o que é que pensa a ministra que corresponde a essa grande liderança e essa iniciativa tão precoce da Costa Rica, apostando no verde? Quais são os grandes desafios e como pensa que a Costa Rica vai agora enfrentar e apostar nesse grande compromisso em favor da descarbonização? Bom dia, Carlos Felipe, muito obrigado. Bom dia a todos os participantes. É um prazer e uma honra compartilhar com os senhores esta manhã. Nós ficamos muito felizes com o prêmio. É um prêmio que reconhece as nossas políticas de Estado. É muitos anos em que investimos, né, nesse capital natural e isso foi um reconhecimento. Ou seja, a natureza não como obstáculo ao desenvolvimento, mas não como patrimônio, como capital que cria uma nova economia. E achamos que isto é parte do enfoque que nós adotamos no país. Passar a descarbonização agora e os certos elementos de outras soluções como parte do nosso modelo de desenvolvimento. Não é a natureza contra o desenvolvimento, não. É um desenvolvimento que pode justamente melhorar a eficiência e a competitividade, que nos permita superar os novos desafios e, no caso do plano de descarbonização, como uma colocação que vai permitir modernizar o país, levar à quarta revolução industrial. O plano de descarbonização centra-se nesta visão: descentralização, digitalização e também na composição territorial do país, pois nós temos consciência de que muito deste desenvolvimento tem que atingir áreas fora das regiões metropolitanas para os equilíbrios sociais e descarbonização. Então, estes são os elementos que nos levam a pensar, bom, qual é o caminho a seguir, qual é a trajetória para bem compreender a natureza e levar a cabo essa transição energética como parte central do nosso modelo de desenvolvimento. Tivemos muitas oportunidades, fizemos um estudo custo-benefício que indica que haverá um benefício neto de um benefício líquido de 2050 de mais de 42 bilhões de dólares. Por isso é preciso entender bem quais são os investimentos-chave nos vários setores que nos permitem, em primeiro lugar, melhorar a eficiência, criar empregos e, ao mesmo tempo, alinhar-nos com as metas do Acordo de Paris. E em cada um dos nossos setores, examinamos essas oportunidades e vendo desta maneira, com essa coerência, não é uma coisa contra a outra, não. É identificar as oportunidades que essa transição energética abre para nós, este modelo de descarbonização, a fim de criar empregos e melhorar a eficiência. Quando vemos, por exemplo, a situação da agricultura, fala-se muito em agricultura de precisão, ou seja, melhorar os esquemas de eficiência para utilizar menos terra e acrescentar valor aos temas das soluções que se baseiam na natureza. Então, destes pontos de vista, esta é a aposta que fazemos. E eu diria que foi isso que fez o que aconteceu. E agora, nesse momento, tentamos identificar quais são os investimentos-chave com espaços em matéria de finanças públicas muito reduzidos, como sabemos todos aqui, na nossa questão orçamentária, e priorizar, por exemplo, seja a mobilidade elétrica ou, no caso da agricultura de precisão, como continuar garantindo a produção de uma matriz energética com renováveis e como passar para a economia do futuro, que nós vemos essa economia do futuro como uma economia verde e azul, ou seja, o mar como outro elemento fundamental. Então, este pacote que inclui todas essas apostas como parte central do nosso modelo de desenvolvimento, identificando investimentos que criem empregos que nos ajudam a quebrar velhos equilíbrios, para aumentar a eficiência, reduzir a poluição e cumprir com as metas do Acordo de Paris. Muito obrigado. Muito interessante.
Agora gostaria de dizer, passar da André, que é encarregada do meio ambiente, ao ministro da Fazenda, Oscar Llamossas, do Paraguai. Ministro. O que preocupa um ministro como o senhor, que lida com finanças públicas, ministro, no que se refere ao tema da mudança do clima? Gostaria muito de ouvir do senhor, ministro, essa perspectiva. E, de um modo geral, o Paraguai, que problemas vem enfrentando em decorrência da mudança climática, e, em particular, a sua pasta? O que seu ministério vem pensando em fazer a esse respeito? Muito obrigado, Felipe. Primeiramente, boa tarde a todos e, de fato, para mim é uma honra poder compartilhar esse painel com representantes tão prestigiosos, bem como participantes e também com você, Felipe. Diretamente agora a sua pergunta, com efeito que mais nos preocupa aqui no Paraguai, no Ministério da Fazenda, é a imprevisibilidade e os altos riscos econômicos associados. Nesse sentido, nosso país vem sofrendo as consequências decorrentes do efeito climático ou da mudança climática adversa. Não faz muito tempo, em 2019, e também atualmente temos sofrido desses efeitos. Estamos muito conscientes dos impactos que as mudanças podem ter sobre nossas economias. Estudos recentes evidenciam que a frequência média para os países de enfrentar pelo menos um evento climático extremo aumentou de 1 para cada 8 anos para um evento a cada 5 anos. E o Paraguai está incluído entre os países com maiores aumentos percentuais na ocorrência desse tipo de situação, de evento climático extremo. Logo, nossa economia é altamente dependente da produção primária. Cerca de 11% do produto interno bruto aqui é contribuído pelo setor primário, setor que está justamente exposto a esses choques adversos do clima, que se traduzem, que se refletem em menos rendimento agropecuário, em alguns casos, e também numa mais baixa produção no setor elétrico, por exemplo, devido à baixa vazão dos rios. O setor elétrico também é um setor de suma importância em nosso sistema produtivo, cerca de 8,8% é o que representa na economia. Esses dois setores somados representam cerca de 20% do nosso produto interno bruto, o que naturalmente gera efeito indireto sobre outros setores, tais como transporte ou agroindústria, que tem um impacto potencial sobre o PIB de cerca de 40%. Logo, vivenciamos uma situação tremendamente complexa que nos cabe administrar e que claramente nos preocupa como Ministério da Fazenda e Ministério da Economia. Os eventos climáticos adversos têm um impacto sobre a evolução e crescimento do PIB. Por exemplo, como mencionei, em 2019, tivemos secas e enchentes no mesmo ano, o que afetou o nosso crescimento econômico e registramos um crescimento negativo de 0,4% em 2019, explicado, sobretudo, pela queda da produção no setor primário. A agricultura, a agropecuária observou uma queda de cerca de 4% na produção, e o setor de geração de eletricidade e de recursos hídricos, uma queda de mais de 11%. Logo, esse cenário de alto risco que, de novo, esperamos para este ano. Estimamos uma queda da produção agrícola e uma queda da produção das usinas hidrelétricas, dada a redução histórica do nível de evasão dos rios. Logo, a mudança do clima exige que enfrentamos e assumamos esses riscos econômicos muito altos, no nosso caso, e de modo cada vez mais frequente. Conforme publicação recente de um organismo multilateral acerca de política fiscal e mudança do clima, o Paraguai inclui-se entre os países com maiores aumentos percentuais na ocorrência de desastres naturais. Nesse sentido, conforme já mencionei, no último ano tivemos secas hidrológicas, as mais importantes dos últimos anos. E também tivemos enchentes ou inundações que causaram danos materiais, deslocamento da população afetada nos anos anteriores às secas. Além disso, os riscos vinculados à mudança do clima também têm se refletido em danos físicos, materiais à infraestrutura pública, baixa produtividade no setor agropecuário, desafios para a navegação dos rios, que transportam mais de 70% do comércio exterior, incêndios florestais fora de controle, prejuízos econômicos à população mais vulnerável. Enfim, nossa capacidade macroeconômica, em decorrência de uma gestão responsável nos últimos anos, tanto em matéria de política fiscal quanto em matéria de política monetária, nos permitiu dar respostas concretas a esses fenômenos. No entanto,
É verdade que a pandemia trouxe no seu bojo um aumento do déficit fiscal e também um aumento do endividamento para oferecer uma resposta rápida às várias necessidades que surgiram em decorrência da Covid-19, o que limita nosso espaço fiscal. Razão pela qual é necessário considerar novas estratégias para otimizar, por um lado, os gastos públicos e, por outro, a arrecadação de impostos e, por fim, também fomentar o investimento por parte do setor privado. Os governos, cabe a nós melhorar a qualidade dos projetos, priorizar aqueles setores que geram mais emprego e que reduzam a desigualdade, que a, apoiem a transição rumo à descarbonização econômica e aumentem suas capacidades adaptativas frente à mudança do clima. Aqui no Ministério da Fazenda temos trabalhado em várias frentes para incorporar o conceito de mudança climática nas finanças públicas. Temos estudado a possibilidade de emitir bônus soberanos ou títulos soberanos temáticos e também temos examinado, junto com a nossa direção de compras governamentais, um protocolo de compras governamentais sustentáveis, junto com o nosso Ministério de Habitação. Temos examinado a possibilidade de trabalhar com habitações sociais sustentáveis, ou seja, internamente também temos mapeado aqueles investimentos necessários para podermos alcançar os objetivos da Agenda 2030. Há um risco associado, naturalmente. Como país, não podemos nos permitir não ter uma política econômica sem incorporar o componente de mudança climática, dados os efeitos tão adversos e significativos que geram para o país. Muito obrigado, ministro Oscar. Gostaria agora de ir para a Colômbia. A diretora Alejandra Botteria tem uma posição invejável, porque essa organização na Colômbia é uma entidade que examina todos os aspectos da política pública e da economia. Alejandra, agora que vocês, nos últimos meses, elaboraram um plano para a retomada depois dessa grande crise criada pela pandemia, que papel desempenhou a questão climática, a questão dos investimentos verdes, por exemplo? Como você encara esse tema como um fator para um melhor modelo de desenvolvimento para o futuro da Colômbia? Muito obrigado, Carlos Felipe, pela apresentação. É um prazer saudá-lo e também dizer boa tarde a todos os panelistas. Sem dúvida, nós, como governo, desde 2018, quando tomamos as nossas funções, foi bandeira do presidente Duque a política ambiental. Isso fica claro no plano de 4 anos de desenvolvimento nacional, começou em 2018. E o que acontece depois? Chega a pandemia, como nós todos, tivemos uma redução de 6,8%, a pior queda do PIB nos últimos 100 anos, o desemprego duplicou-se no primeiro dos 2 meses e muito rapidamente tivemos que elaborar um plano de choque para proteger a população mais vulnerável e uma recuperação econômica a curto, médio e longo prazo. E criar um espaço para consolidar o plano de transição energética e o plano ambiental de transição com uma visão mais de médio e longo prazo, combinado com a questão da COP26, diante dos compromissos do Acordo de Paris, o que permitiu que a Colômbia se dotasse de uma política em matéria de decisões políticas ambientais, em termos de normativas para executar essas políticas, em termos de, também de financiamentos, isto concretamente a curto, médio e longo prazo. No caso do médio prazo, daqui até 2030, temos metas muito ambiciosas, que são, por exemplo, conseguir 50% da redução de gases de efeito estufa, 10% do PIB deve provir de economia verde, 0% de deflorestação. E, para responder a sua pergunta, como fizemos em termos da recuperação econômica, foi fazer um plano político, não um plano de políticas, mais ambicioso deste governo, porque contempla 135 bilhões de pesos de investimentos, praticamente 2,5% do PIB e ações em todos os setores. É um documento de política, tem 141 medidas, principalmente saúde, emprego, crescimento verde, pobreza e construção de paz e prosperidade rural. Mas eu penso que o que é interessante aqui nesse documento é
é o roteiro da recuperação econômica. Transversalmente, a questão ambiental está incluída. Por exemplo, nos projetos de infraestrutura para poder levar a esta reativação econômica, há 25 projetos estratégicos de energias renováveis. 9 eólicos, 5 solares, outros de transmissão no total, chegando um investimento de 8,6 bilhões. Isto é o que faz esse documento de políticas. Quer dizer, uma ação a longo prazo, com 2,5% do PIB, onde o tema energético corta todos os setores e o sistema ambiental atravessa todos os setores. Além disso, impulsiona-se essa grande transição energética, que é o que queremos conseguir. Porque, como dizia o ministro do Paraguai, nós temos uma dependência grande nos combustíveis fósseis, quase 80% da receita tributária. Além disso, no fim do ano passado, foram incorporados todos esses documentos e seguimos a política ambiental, mas com outros documentos de políticas e outras leis. Queria destacar aqui o que diz respeito à desflorestação e 3 ideias-chave para fortalecer a normativa ambiental. Uma é a Lei de Transição Energética, que foi publicada este ano, e que nos mostra o caminho a seguir para diversificar a matriz energética de que tanto necessitamos. O outro é a lei sobre os delitos ambientais. Quer dizer, temos que ter a cenoura, quer dizer, o estímulo e o castigo, naturalmente, para jogar com isso. Colômbia tem 10% da biodiversidade mundial, com apenas 1% de território. Nós temos de proteger os nossos ativos ambientais. E, finalmente, uma lei que, nesse momento, está tramitando no Congresso, que é a Lei de Ação Climática. Essa é a lei que nos vai permitir obter esses objetivos daqui até 2030, zero de desflorestação, redução de emissões de carbono negro e promover o aumento do PIB, com a economia verde, com essas leis, com essas iniciativas com instrumentos de financiamento que estamos preparando, é que podemos chegar a essa política integral para que a mudança climática, sobretudo a proteção dos nossos ativos, a transição energética, seja uma bandeira nossa e que garanta o crescimento da Colômbia nos próximos anos. Muito obrigado, Alejandra, por esta resposta tão completa. E agora vamos acompanhar com muita atenção o tema da discussão da Lei de Ação Climática nos próximos meses ou semanas. Gostaria agora de dar a palavra ao diretor Gabriel Gandria, que foi ministro do Meio Ambiente no Peru, mas agora trabalha para a União Internacional pela Conservação da Natureza, uma organização ambiental intergovernamental que tem o câmbio climático como eixo central. Gabriel, qual é o seu recado para a região no que diz respeito à mudança climática e por que esse recado é importante? E qualquer coisa que você ache pertinente, com base na sua experiência como ministro do Ambiente, pode acrescentar. Muito obrigado, Carlos, pela oportunidade, pelo convite para acompanhá-los. Eu acho que eu tenho 2 recados principais. O primeiro, a ação climática acontece com base nas decisões que tomam atores que não são do setor público. Uma empresa, uma comunidade, uma pessoa localizada, digamos, perto da fronteira, por exemplo, o avanço da agricultura na Amazônia, por exemplo. Então, é preciso compreender, do ponto de vista da gestão pública, que nós precisamos lançar um recado claro, um recado alinhado, criando as condições para que o empresário decida usar um painel solar em lugar do diesel, para que a pessoa que está naquele lugar remoto, longe na Amazônia, decida conservar aquela árvore, aquela outra coisa, em vez de derrubar a floresta e produzir milho ou feijão naquele campo. Como criamos essas mensagens e quais são as opções concretas a partir de dar acesso ao financiamento climático, assistência técnica, acesso aos meios de implementação que permitam
levar a cabo o que nós chamamos no meio internacional a transição justa, porque quando eu opto pelo modelo verde, eu digo que determinadas maneiras de fazer as coisas já não serão mais permitidas. E o que não pode acontecer é que o custo dessa transição caia nos ombros dos mais pobres, porque foram eles já os que receberam o golpe mais forte do modelo anterior e, portanto, não podem ser aqueles que agora vão ser golpeados ou que vão ter que ter o custo maior da transição ao novo modelo, ao modelo sustentável. O esforço tem que estar voltado a criar essas condições de transição justa, de transição que permita integrar essas populações que talvez não puderam se entregar às iniciativas ou às oportunidades que o modelo econômico oferecia para que isso aconteça. Segundo recado é que é preciso compreender que a natureza, sobretudo nos países megadiversos como a América Latina, a natureza é a grande aliada. A natureza não é uma maldição, não é um problema, não é um desafio. A natureza deve ser encarada como o nosso aliado, que vai nos ajudar a construir oportunidades justamente para essas pessoas que vivem em zonas remotas e que têm obrigações e dificuldades ligadas, por exemplo, à falta da presença do Estado, à falta de infraestrutura. A pandemia pôs em questão muito daqueles modelos que existiam nos nossos países a respeito de como abordar, por exemplo, o desenvolvimento da Amazônia. Fazem sentido, num sentido pós-Covid, as grandes estradas e rodovias que construíamos há tantos anos, que eram promovidas dentro da iniciativa isso, algumas dessas estradas talvez, mas há muitas outras que deveriam ser substituídas ou repensadas em termos de saber de que é que precisa um empreendedor na Amazônia que trabalha com produtos de alto valor. Precisa de uma rodovia ou precisa de internet de alta velocidade para entrar em contato com outros sem ter que apanhar um barco para noite 2 dias para descontar um cheque no banco. Então, é preciso pensar fora da caixa. E como dizia a ministra Mesa, quando ela falava sobre essas medidas que foram identificadas, que têm valor econômico. No caso do Peru, por exemplo, fizemos um estudo semelhante que identificou 140 bilhões de dólares em benefícios potenciais na aposta pela neutralidade em carbono. E isto tem de estar ligado a outra ideia. Não existe um programa separado para mudança climática, ou diversidade biológica, ou luta contra a desertificação. Quando alguém conserva alguma coisa ou planta uma nova árvore, qual é a agência que ele está cumprindo das Nações Unidas? Todas elas, ao mesmo tempo. Essa separação que existe a nível global, eu sou climático, eu sou biodiverso, portanto não converso com você, não tem nenhum sentido quando se trata da situação local. Todas essas problemáticas estão vinculadas. Novamente, a natureza é o grande aliado nosso. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a todos pela esta primeira rodada. Antes de continuar com este diálogo, eu gostaria que ouvissem a Julieta. Julieta Martínez é uma jovem militante chilena muito envolvida e comprometida com a questão da mudança climática e do gênero. Eu tive o prazer de conversar com ela na semana passada e gostaria que ouvissem algumas das suas ideias e reflexões. Que tipo de ações são as ações que devemos promover para combater a questão da mudança climática? Bom, são essas coisas que aparecem na cabeça da gente, mas antes de chegar a ações, nós deveríamos lançar a discussão certas ideias fundamentais. Por um lado, gostamos muito de falar de tudo que é multissectorial, trabalho multissetorial. Trabalhar, abordar o problema, abordar a crise com todos os setores da sociedade. Isso é importante, que não sejam programas da sociedade civil ou do setor privado ou do governo, do Estado, cada um do seu lado. Não. Poder chegar a sentar em torno de uma mesa em que se representam todos os setores da sociedade, em que se possa conversar uns com os outros, porque eu tenho apenas 18 anos, tenho uma vida, toda a vida diante de mim, como se diz, mas aqui no Chile nós estamos
passando por grandes transformações aqui no Chile, como no mundo inteiro. Essa pandemia, por exemplo, criou uma crise muito grande. Então, é preciso conversar. Está aqui não há conversa, não há diálogo. É preciso que sentemos em torno da mesa e que falemos desses temas sem polarizar a conversação. Por outro lado, a importância da interseccionalidade. Isso é fundamental, porque uma coisa é falar de mudança climática, é um tema vastíssimo. Outra coisa é que esta crise toca as pessoas de maneira diferente, dependendo do contexto em que elas vivem. É muito diferente falar de uma pessoa que vive numa zona rural ou uma zona urbana. Falamos de pessoas que de vários aspectos que tocam a vida dessas pessoas, se são jovens ou se é uma pessoa de terceira idade, por exemplo. São esses pequenos detalhes, que na verdade não são pequenos, que marquem a diferença. Portanto, é o momento de finalmente ter aspirações que não sejam ambiciosas, mas que sejam também execuíveis. E eu acho que um dos temas que eu mais espero ver, sobretudo aqui na COP26, que vai acontecer daqui a pouco, que é o funding. Quando paremos de falar de gastar em termos de mudança climática, vamos falar de investimento no campo climático. É um investimento. Muito obrigado, Julieta. Muito interessante. Nas suas mensagens, eu ouço uma perspectiva importante de gênero. Por que você acha que a mudança climática é mais pertinente e talvez golpeie mais a mulher? Hoje, 70% da população mais pobre do mundo é feita por mulheres. 80% das que sofrem consequências da mudança climática são mulheres. Mas se damos 3 passos para frente, aceitamos a realidade em que vivem essas mulheres, essas meninas, muitas vezes são meninas que não têm acesso à internet, não têm acesso à educação. E apenas a ideia de, enfim, pensar em termos econômicos está totalmente fora da realidade delas. E vivem num contexto de machismo e de incertidão. São meninas que não têm as ferramentas para reagir ao problema. Mas estamos falando ferramentas para procurar soluções, sair do problema. Eu acho que é um tema que, ao final, está muito ligado com algo de que se fala muito hoje em dia, no sentido de que todos os problemas estão todos conectados, que há pontos de convergência entre toda essa problemática. E quem diz essas coisas tem razão. Quando falamos da crise climática, por exemplo, estamos falando de uma crise social ao mesmo tempo. E quando falamos de crise social, estamos falando de uma crise de identidade de gênero. Então, se toda a problemática está conectada, as soluções também têm de estar ligadas. E tem uma solução. Quando eu comecei a estudar essa temática toda, quando eu comecei a me meter mais nessa questão, uma das perguntas que eu me fiz tantas vezes foi: qual é a ferramenta que eu tenho à minha disposição durante esta crise? Por exemplo, estamos falando de problemas da pobreza, problemas de identidade, etc. Mas qual é a ferramenta que sempre funciona para tudo isso, que sempre está presente? E percebi que a resposta estava muito mais perto do que eu pensava. É a educação. Uma pessoa educada pode mudar o mundo para melhor. Uma pessoa educada, instruída, informada, tem a oportunidade de opinar, tem a oportunidade de influir e tem a oportunidade, finalmente, de se transformar em agente de mudança, de transformação social. Muito clara a sua colocação. E você diz isso no momento em que há uma proporção importante ainda de meninos e meninas na América Latina que não puderam voltar normalmente para a sala de aula, o que nos preocupa muito. Bom, esta conversa está sendo ouvida por milhares de pessoas interessadas nesta temática, muitas pessoas do setor público, do setor privado. E para encerrar esta entrevista, eu queria te perguntar o seguinte: que mensagem você tem? Qual é o apelo à ação que você lançaria para essas pessoas? Olha, especificamente, eu diria que é preciso ouvir. Ouvir os ouvidos para ouvir o que dizem as outras pessoas, o que diz a sociedade civil, o que dizem os outros grupos hoje em dia, porque há demandas, há preocupações, há exigências, claro, evidentemente, mas não podemos ficar
apenas só na rua, no banco do jardim, temos que passar do banco para a ação. É preciso criar o nosso próprio espaço para dialogar, para conversar e para levar adiante este projeto. Nós vamos realizar essa mudança que tanto esperamos e de que tanto se fala. Eu sei que às vezes dá medo de mudar, não é? A coisa é complicada. Eu sei que isto não vai mudar do dia para a noite, mas é possível. E a urgência existe também. Eu estou dizendo isso com respeito, porque, bom, mas essa exigência é preciso mudar, é preciso agir, porque temos que fazer a nossa parte. Julieta, muito obrigado por esta conversa e pelas colocações que você fez. Eu gostaria de te animar, encorajá-la, você e outros jovens líderes, para continuar a alçar as suas vozes e continuar procurando a solução para uma melhor América Latina e Caribe e para um mundo melhor. Muito obrigado, Julieta. Muita graça, Felipe, pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigado por terem ouvido a Julieta. Como todos conhecem a Julieta, que tem apenas 18 anos. Ela nos inspira e ela mostra que a juventude da América Latina e do Caribe está muito preocupada com a questão da mudança climática e sente uma enorme responsabilidade e eles querem agir. Por isso, cabe-nos, a nós todos, também trazer a tudo isto o nosso próprio grãozinho de areia. Gostaria de passar agora a segunda rodada da nossa conversa. Voltaria a ministra Andrea Mesa, da Costa Rica. Ministra, um tema de que se fala muito é o tema do comércio do carbono. O comércio do carbono como instrumento que ajuda os países a fazer investimentos, a conseguir dinheiro para os investimentos necessários. E a Costa Rica também foi pioneiro neste comércio do carbono, do qual participa ativamente a nível internacional e local. Para aqueles do nosso público que não conhecem tão bem o que é o comércio do carbono, o que é esse comércio e como a Costa Rica aproveita dele? Por que a Costa Rica está tão metida nisso? E o que é que a Costa Rica ganha com esse comércio do carbono? Qual foi a sua experiência até agora e quais os planos para o futuro, Andrea? Muito obrigada, Carlos Felipe. Eu acho que se trata de uma dessas maneiras que nos permitiu avançar e dar valor a esses ecossistemas. No início, falávamos apenas das florestas e dos bens que nos dão as florestas, não é? Mas isso está passando agora a um enfoque mais ecossistêmico. O que nós achamos, como dizia o meu bom amigo Gabriel, nós queremos entender essa relação intersistêmica, porque não é apenas a floresta como uma estrutura maravilhosa que fixa o carbono, não. A floresta oferece muitos serviços à sociedade, às sociedades nacionais ou mundiais. E onde é que nós estamos com isso? Estamos aqui diante de alguns esquemas e contextos que, antes do Acordo de Paris, nós não tínhamos cada um compromissos em termos de redução de emissões, mas agora todos os países, e cada um deles tem compromisso para redução de emissões. E por isso vamos migrando e preferimos, quando, por exemplo, falamos de pagamento por resultados, é pagar os serviços ambientais globais. Isso é muito bom, porque na nossa contabilidade nacional podemos também integrar esses efeitos de todo este ciclo do carbono. Há discussões internacionais e globais muito interessantes. E aqui ressaltamos a importância de não encarar a natureza como a solução barata. Inclusivamente, quanto vale ou quanto custa uma tonelada de carbono no contexto internacional. Existe um padrão de $5 por tonelada de carbono, quando há outros projetos de redução de emissões que podem chegar a $80, $70 por tonelada de carbono, 20 ou 10. Então, eu penso ser importante entender
que não vamos chegar às metas do Acordo de Paris se não o fizermos protegendo muitos dos nossos ecossistemas. Disse que a natureza representa 30% da solução da crise climática e com os múltiplos benefícios internacionais que ela traz. Então, o que faz a Costa Rica? A nível nacional, nós criamos esse esquema de cobrar um imposto dos combustíveis para alimentar um fundo nacional para pagar os donos e proprietários que protegem a floresta, seja as comunidades indígenas ou proprietários individuais. Então, internacionalmente, existem esses mecanismos que nos permitem mobilizar esses recursos para procurar fazer com que, a nível nacional, nós continuemos fazendo esses esforços. Então, o que são os sistemas? Se vamos criar créditos de carbono, precisa muita fineza quanto a traçabilidade, o progresso que vemos fazendo nisso. Agora existe muita tecnologia para que isto seja muito mais efetivo do ponto de vista do custo, todo este monitoramento e avançar em todos esses esquemas, porque o desafio é muito grande. Como dizem, a transição e o processo de transição energética custa trilhões de dólares. É preciso mobilizar recursos públicos e privados e muitas vezes são instrumentos que nos permitem avançar e reconhecer e valorizar a esse ativo, este bem que é a natureza e procurar esquemas novos para protegê-la. Muito obrigado, Andrea. Passaremos agora ao Paraguai, o ministro Oscar. Oscar, você dizia ou falava sobre os enormes desafios que o Paraguai enfrenta neste combate com a mudança climática e os enormes desafios para o futuro. Como ouvimos, são necessários grandes investimentos. E você, como ministro de Finanças, ou da Fazenda, tem a responsabilidade de mobilizar os recursos. E como você vê esse desafio do ponto de vista do Paraguai? Quais são as alternativas de financiamento? Não sei se o que dizia André, comércio do carbono, ou outras fontes de financiamento nacional, internacional. Qual é este panorama, como se apresenta ele para um país como o Paraguai? Muito obrigado, Felipe. Antes de responder essa pergunta, quisera dizer que, com base nos estudos realizados no Paraguai, através do nosso Ministério do Meio Ambiente, no contexto das contribuições nacionalmente determinadas, o setor produtivo implementa agora várias práticas para chegar a uma redução de aproximadamente 20% das emissões de gases a efeito de estufa daqui a 2030, com respeito à linha de base. O setor público, por seu lado, está acompanhando todas essas iniciativas através de um marco normativo adequado, criando condições para que essas práticas sejam bem recebidas e implementadas. A transição para uma economia de baixo carbono depende muito também de que o mercado internacional ofereça tecnologias limpas e a custos abordáveis. Por exemplo, o Estado paraguaio oferece eletricidade limpa, renovável, abundante e barata, mas está sujeita de que também os veículos elétricos sejam mais acessíveis para fazer uma adoção em larga escala. Isso é importante para fomentar a eletromobilidade. O Paraguai já tem várias regras que dão muitos benefícios tributários e fiscais à comercialização e produção de veículos elétricos e híbridos. Também os biocombustíveis representam para o país uma fonte de energia renovável muito importante e estratégica em relação aos nossos interesses. Temos também aí normativa que fomenta esse tipo de combustíveis, dando incentivos fiscais aos produtores, aos importadores de tecnologia, para a sua fabricação. E temos também um quadro jurídico para as energias renováveis na Lei de Produção e Transporte de Energia Elétrica.
o que foi já regulamentado pelo Poder Executivo. E esta normativa define, entre outras coisas, as políticas nacionais de integração e complementação energética regional, a diversificação das formas de energia disponíveis para o desenvolvimento sustentável. Em termos de adaptação à mudança climática, o Estado tem um papel fundamental para promover políticas sustentáveis, incorporando ao seu plano de desenvolvimento medidas de adaptação e medidas para facilitar o acesso ao financiamento de investimentos que vão apoiar as populações mais vulneráveis. Os recursos são limitados e a política de responsabilidade fiscal do nosso país não permite um endividamento excessivo. Portanto, é preciso otimizar o uso dos recursos num âmbito de coerência fiscal. Mas para responder a sua pergunta, de onde virão esses fundos, seja fundos para adaptação à mudança climática ou para descarbonização, é importante, naturalmente, avançar em direção a um conjunto de recursos, incluindo o setor privado, o setor público e aos organismos multilaterais que, através dos créditos que oferecem, possam ajudar essas iniciativas. O setor privado é muito importante porque é ele que promove o investimento. O setor público, por seu lado, deve manter as condições macroeconômicas estáveis e criar um quadro tributário amigável para os investimentos no clima. E os guichês de financiamento internacionais devem ser acessíveis e flexíveis para o nosso governo. Muito obrigado, Oscar. Muito interessante. Gostaria de voltar à Colômbia agora. Alejandra, a Colômbia vem propondo o que se chama a contribuição nacional determinada, ou seja, o plano da Colômbia nas grandes cúpulas. A proposta da Colômbia é ambiciosa, tem metas ambiciosas para 2030. Queria que você nos dissesse quais seriam os desafios mais complexos, na sua opinião, para chegar a essas metas na Colômbia nos próximos 10 anos. E também a mesma pergunta que fiz aos outros. Onde é que vamos obter financiamento para cumprir com as metas definidas? Muito obrigado, Carlos Felipe. Sem dúvida, a meta da Colômbia é muito ambiciosa, reduzir as emissões 50% a 2030. Nós temos 148 medidas para redução de emissões, de adaptação e implementação. A primeira tarefa que fizemos foi o acompanhamento da cooperação. São rotas de trabalho para cada um dos executores. Mas como é um tema tão sistêmico, como dizia a colega da Costa Rica, também temos que ter um componente de responsabilidade de todos para a consecução dessas metas nos próximos 10 anos. Já temos prontos os planos de trabalho. Os setores que têm mais responsabilidade são os setores do transporte, onde toda a questão da mobilidade elétrica, da reconversão do parque automotor, da mobilidade elétrica, em todos os serviços de transporte público são fundamentais. A proposta da transição energética é uma contribuição importante para a redução dos gases de efeito estufa, setor ambiente e tudo isso. Cada um tem as suas metas, temos um plano de trabalho. E, para dar algum exemplo, dentro do Departamento de Prosperidade Social, que é o departamento que tem todas as iniciativas sociais e proteção dos mais vulneráveis, eles já se comprometeram que daqui até 2030, 50% dos programas deles terão que ter um componente ambiental. Temos uma meta específica também que para as micro, pequenas e médias empresas, 10% dos projetos têm que considerar a mudança climática. Fizemos uma análise e a grande resposta para a proteção das florestas, perdão, corrija a oradora, a meta que temos de redução é a proteção dos ativos ambientais que temos. Se protegemos as florestas, 50% dessa meta tem algo a ver
com as coisas ambientais. É uma oportunidade para ver como vamos proteger os nossos ativos ambientais, não apenas da forma tradicional, mas através também de pagamento por serviços ambientais das comunidades. Já fazemos a adaptação do cadastro multipropósito das zonas de reserva para poder reduzir ou limitar certos problemas para proteger os ativos ambientais e, naturalmente, enfocar no turismo sustentável para tirar proveito e proteger os nossos ativos ambientais. No caso das NDC, são metas ambiciosas. Já temos o plano de trabalho com os atores principais, o componente principal, como proteger as florestas. E isso me faz responder o que você perguntou, como vamos financiar essa estratégia tão ambiciosa. Vimos desenvolvendo algo muito interessante, que é o componente de finanças do ambiente. Eu falava com o ministro do Meio Ambiente hoje de manhã, porque estávamos tratando da aprovação de um crédito externo para a política de transição energética. E o que dizem é que a sustentabilidade ambiental vai se transformar em algo essencial em termos de financiamento. Isso vai ver por todo lado, financiamento externo, missão de bônus e outro. E no nosso caso nacional, temos uns componentes interessantes. Por exemplo, pela primeira vez, reestruturou-se a lei dos royalties, c'est-à-dire os recursos que provêm do petróleo e de outros. Essa lei foi aprovada no final de 2020. Pela primeira vez, de todos os royalties, 1% tem de ser destinado a projetos ambientais. Então, regulamentamos os royalties, mas até agora estamos encaminhando isso aos municípios, aos departamentos, para que eles financiem com esse dinheiro projetos ambientais. Pela primeira vez também lançamos uma emissão de títulos verdes, 150 mil milhões de pesos, e essas obrigações ou títulos foram muito bem recebidos. Cooperação internacional, outro fator importante, fundamental, como são também os créditos externos e outros elementos das nossas atuações normais. Plataformas como a COP26, por exemplo, são as que permitem determinar o conjunto de projetos, como pode ser, por exemplo, intercâmbio de dívida. Países como os nossos têm ativos ambientais e podem adotar uma estratégia. Os países desenvolvidos têm de também adotar uma estratégia para a troca de dívidas e a mitigação também dos efeitos da mudança climática ou o financiamento da adaptação à mudança climática. Estamos vendo por prismas diferentes como obter financiamento. O desafio é enorme, gigantesco, mas com a cooperação e com esta grande conversa internacional, vamos ver como é que nós podemos nos ajudar uns aos outros a financiar uma estratégia ambiciosa, mas realizável. Muito obrigado, Alexandra. Muito gentil, muito obrigado pela sua explicação, Gabriel. Voltando algo que você dizia há pouco. Os panelistas são todos representantes do governo. Você disse muitas vezes que esta luta e esses esforços para lutar contra a mudança climática exigem aliados. A quem você está se referindo? Quão importantes serão as coalizões nesta luta contra a mudança climática? Na verdade, são todos os atores, porque a escala da ambição que nós pretendemos em termos de diversidade biológica, luta contra a mudança climática, neutralidade de carbono daqui a 2050, proteção de 30% dos ecossistemas daqui a 2030, exigem uma transformação estrutural de nossas economias, de nossas sociedades. Eu penso que nós perdemos de vista um pouco essa escala. Nós que estamos acostumados a ir a essas negociações, bom,
assumimos compromisso e quando voltamos aos nossos países respectivos, vemos o que é que isso implica em termos de revisar os subsídios, a maneira de fazer as coisas nos nossos países, que levaram justamente a essa situação contra a qual queremos lutar através desses acordos. Por exemplo, se eu quero ter uma possibilidade de neutralidade em carbono em países com alta cobertura florestal, eu preciso envolver nisso o movimento indígena de maneira muito decisiva para que eles tenham a oportunidade de se beneficiar da floresta de pé, que eles desenvolvem iniciativas ou negócios que permitam que essas populações recebam uma compensação por manter a floresta em pé ou usá-la de maneira responsável, ou mesmo restaurar as florestas. Preciso falar também da questão da informalidade. A Alejandra referiu-se a isso, por exemplo, ela se referiu ao transporte. No caso peruano, o nível de informalidade no setor dos transportes faz com que qualquer medida que eu queira empreender para reduzir os gases de efeito estufa provenientes do setor de transporte passem primeiro por abordar o problema da formalização do setor para depois, a partir desse ponto, então, começar uma discussão sobre os compromissos de redução das emissões, compromissos climáticos. Portanto, são precisas essas colisões, elas têm que ser formadas e têm de poder alinhar os seus pontos de vista e combinar os interesses, às vezes diferentes, às vezes complementares, às vezes opostos dos diferentes atores, mas juntar tudo isso num esforço cuja escala exige que estejamos todos envolvidos nesse processo. Senão, não há possibilidade de realizar essas metas. Como dizia a colega jovem do Chile, que me impressionou tanto, ela me impressionou tanto pela capacidade de compreensão que ela tem. Eu, aos 18 anos, não estava pensando nesse nível de clareza que ela tem já. Eu desejo-lhe um futuro brilhante. Então, ligar essa discussão com as discussões sociais, evidentemente, ter o ministro Llamossas aqui, a conexão com os temas econômicos é fundamental. Poder compreender que a mudança climática e essas questões já saíram da órbita dos ambientalistas. Não, a questão de recolocar o desenvolvimento é fundamental. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Gabriel. Bom, eu acho que chegamos ao final do nosso diálogo. Gostaria de lhes agradecer pelas intervenções. Estamos a poucos dias do início da cúpula de Glasgow, a COP26. Os países têm um desafio enorme para fixar objetivos de redução de emissões, de descarbonização, de intensificação das suas medidas de adaptação para poder melhor lidar com o impacto da mudança climática e dialogar e esperemos chegar a um acordo para mobilizar maiores volumes de financiamento e novos mecanismos de financiamento para isso. Eu acho que as ideias que os panelistas compartilharam conosco aqui são muito importantes para nos ajudar a melhor compreender os temas, ver a realidade que enfrentam os países e para desenvolver uma visão comum, porque eu acho que toda a nossa região está enfrentando problemas semelhantes em relação à mudança climática. Eu, pessoalmente, acho que a recuperação ou a retomada depois dessa grande crise da pandemia cria novas oportunidades. Então, o momento é um bom momento para fazer com que os investimentos abram novos caminhos para um desenvolvimento mais verde e mais amável com a natureza. Assim, muitíssimas graças. Muitíssimo obrigado, ministro da Graça de Costa Rica, ministro Llamossas do Paraguai, diretor Alejandra Botero da Colômbia e ao diretor Gabriel Quijandría da IUCN, ex-ministro do Peru, por terem tratado desse tema e compartilhar conosco as vossas experiências. Com você, Josefina, gostaria de agradecer também ao público que nos acompanhou, lembrando-lhes que podem continuar essas conversações nas redes Twitter, @BarcoMundialLAC. Boa tarde a todos.